Reflexão do dia 13 de março de 2024, quarta semana da Quaresma, quarta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia: Santos Rodrigo e Salomão, homens com muitas virtudes cristãs, século VIII, França. Pela virtude dos mártires de Córdoba, peço a graça de não mais trair Jesus em meus atos e palavras e pensamentos, que eu seja fiel até os últimos dias de minha vida. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Pois Santos Rodrigo e Salomão foram perseguidos por serem cristãos. Eram três irmãos, né? Um sacerdote católico, outro católico, mas que vivia a sua vida na superficialidade, e o outro era muçulmano. E um dia os dois, o católico e o muçulmano, estavam brigando e Santo Rodrigo foi desapatar essa briga, né? E acabou sendo desmaiado, né, com um golpe. O irmão muçulmano pegou ele, colocou numa carroça do pai e começou a falar que Rodrigo teria então se convertido e teria se tornado muçulmano. Quando ele despertou do desmaio, acordou e continuou exercendo a sua função sacerdotal, então por isso ele foi perseguido. Veja, uma brincadeira acabou aí com a vida do irmão e acabou sendo preso e morto. Santos Rodrigo e Salomão, homens de virtude cristãs, que morreram por defender a fé cristã e por uma irresponsabilidade de um dos irmãos. Rogai por nós. Primeira leitura está em Isaías 49, de 8 a 15. Livro do profeta Isaías. Antes disso, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para ser elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir herança dispersa, para dizer aos que estão presos, sai, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. Então ele está falando de Jesus, ele está falando do Senhor, lógico, ele está falando de Jesus Cristo, né, para a sua primeira vinda, e de Jesus Cristo projetando também o tempo vindouro, que vai ser o tempo que o Senhor retornará em graça. E todos se alimentam pelas estradas e até as colinas estéreis abasteçam. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e conduz à fonte d'água. Então, fala de Jesus agora, no versículo 10, projetando para um tempo onde o Senhor voltará em honra e glória. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Aqui no versículo 11 e 12, fala de um tempo onde haverá uma só religião, né? Um só Deus. Então, todos vão entender que Jesus realmente é a única promessa do Pai, a única e necessária religião para que se alcance a misericórdia do Pai. Então, todos chegarão do norte do mar, outros da terra de Sinim. Louvai aos céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Bom, o profeta pensa, né? Ele faz essa pergunta, mas depois ele pensa: mas algumas mulheres realmente abandonam seus filhos. E ele mesmo responde: se ela esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti, porque o profeta estava falando em nome do Senhor, em nome de Deus. Então, o Senhor está nos falando
Até se uma mulher esquecer do seu filho, né, que é coisa muito difícil, porque como ela vai esquecer de um filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Mas se por alguma loucura isto acontece entre os humanos, lembre-se, se ela esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Então jamais se sinta abandonado, se sinta desprotegido. Deus está contigo. É Deus que te dá força, é Deus que te sustenta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 144, e nesse responsório nós falamos assim: misericórdia e piedade, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. Então, nas suas leis, é santidade em toda a sua obra, em tudo que ele faz com a sua igreja. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Então, a nossa santidade é uma graça que Deus nos dá. A nossa conversão é uma graça que Deus nos dá. Nós só temos que desejar receber santidade e graça, paz e justiça para as nossas vidas. Amém. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 5, de 17 a 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, porque os judeus estavam ali condenando Jesus, arrumando uma estratégia para matá-lo, porque ele estava curando em dia de sábado, ele estava libertando, demonstrando o amor do Pai para o seu povo em dia de sábado. Meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Então, aqui Jesus já coloca, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia de semana, não tem nada. Deus nos ama continuamente. Meu Pai trabalha sempre, portanto, eu trabalho. Então, Jesus ainda mais procurava, então os judeus, né, em função da resposta de Jesus, ainda mais procuravam matá-lo, porque além de curar em dia de sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho, o homem, eu, né, não posso fazer nada por mim mesmo, mas o filho do homem faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho de Deus também faz. O Pai ama e o Filho mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras misteriosas, de modo que fiqueis admirados. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhe dá vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Então, aqui realmente no versículo 21, Jesus jogou pesado, porque assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Assim, nesse versículo 21, Jesus se compara ao Pai, né? Porque, na verdade, ele é o próprio Pai que se encarnou. Ele é o próprio Deus que se encarna. Na pessoa da ação, ele é o Filho. Mas é o Deus, não tem como se dividir, né? O nosso Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nas suas formas de apresentar-se diante do seu povo. Mas é um único Deus, é o mesmo Deus que estava na criação do mundo e agora convive no meio dos homens e há de voltar e julgar os vivos e os mortos. E por enquanto, nós estamos sob a proteção do Espírito Santo. É Deus que nos move. Mas no versículo 21, Jesus fala: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, quer dizer, assim como, quer dizer, eu também, né, sou o Deus, né? O Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Nesse momento eu acredito
que os judeus que estavam ali para criticá-lo ficaram loucos, porque Jesus está se comparando com o Pai. Em verdade, Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que a ouvirem, quem a ouvirem, viverão. Jesus está falando da sua morte, está falando da ressurreição, quando ele vai na mansão dos mortos, que até antes de Jesus o céu estava fechado. Cada um que morreu, mesmo em santidade, ficava na mansão dos mortos, nos infernos. Mas Jesus não. Quando ele morreu, ele vai aos infernos e liberta todos. Ele prega primeiramente como o Senhor ressuscitado àqueles que estavam na mansão dos mortos. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então ele falava da sua ressurreição. E os que as ouvirem, viverão. Porque na mansão dos mortos, também, diante do Senhor que se manifesta, tem aqueles que mesmo já experimentando a eternidade da morte, rejeitam o Senhor Jesus. É incrível, é incrível. Assim será no dia do julgamento final também, né? Mesmo ressuscitados, ainda continuarão rejeitando Jesus. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Está bem claro que Jesus é o próprio Deus. Está bem claro. Jesus não é um homem, não é um profeta iluminado, não. Assim pensam os arianos, assim pensam os muçulmanos, pensam as outras religiões. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, olha, de modo que concebeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Jesus se basta, porque ele é Deus, né? Ele é o próprio Deus. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Então, quando o Senhor retornar em honra e glória, quando o Senhor realmente, quando acontecer o julgamento final, quem tiver morrido vai ressuscitar. Alguns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Quem fala isso é o próprio Cristo. Sejamos sábios e estejamos prontos, vamos morrer em santidade. Morrer em santidade não quer dizer que eu não vou cometer nenhum pecado, nenhum desvio, não. Morrer em santidade é agarrado na promessa de Deus. Viver a dimensão do meu batismo. Viver como homem e mulher que espera de Deus a sua misericórdia. Depois ele conclui no Evangelho de hoje. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas eu quero firmar nesse versículo de João. Em verdade eu vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. Então queremos viver, Senhor, essa dimensão do amor do Pai. Encontrar em Filho Jesus, no seu Filho Jesus, a nossa esperança da salvação. Sabemos que o Senhor há de voltar, julgar os vivos e os mortos. E queremos, Senhor, no dia da nossa ressurreição, ou quem sabe, vê-lo chegando com os nossos próprios olhos, mas nesse dia, onde estaremos diante de Jesus, ter a alegria da salvação eterna, de viver eternamente com o Senhor. Literalmente, ir para o céu, assim, né? Estar diante do Senhor. É tudo que nós desejamos pela honra e glória do nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador.
multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações também tomem agora a decisão de ir para o céu, de estar com o Senhor, né? Nós não sabemos como é que é essa dimensão, o que significa ir para o céu. Para nós, cristãos, católicos, significa conviver eternamente com o Senhor, né? Agora, como será isso? Ninguém consegue descrever. Mas, com a sua ajuda, multiplicando essa pregação, nós podemos conquistar mais corações para que estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.